Olá, alunos do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula da semana? Vamos? Observem a pauta. Então, conforme vocês viram na pauta, nós temos a correção agora do Max Desafio. E é claro, para casa vocês estarão verificando a autoavaliação, referente à tipologia textual, certo? Mas agora nós vamos iniciar aqui a correção do Max Desafio. Nessa correção nós iniciamos com o texto A Voz Subterrânea. Olha, eu vou fazer o possível para ler, tá? Mas como as letras elas estão um pouquinho pequenas aqui do texto, pode ser que eu me confunda umas palavras, tá? Mas vocês sabem que é esse problema na minha vista. Mas eu vou fazer o possível para ler o mais correto, é óbvio. Tá ok? Então está assim, a voz subterrânea. Às vezes ouvia-se um canto surdo, que parecia vir debaixo da terra. Até que os homens da superfície, para desvendar o mistério, puseram-se a fazer escavações. Sim, eram os homens das minas, que um desabamento ali havia aprisionado. E ninguém suspeitava de sua existência, porque já haviam passado 3 ou 4 gerações. Mas a luz forte das lanternas não os ofuscou. Eles estavam cegos. Todos, homens, mulheres, crianças. Eles estavam cegos e cantavam em Mário Quintana. Então vocês puderam observar que nessas horas a voz subterrânea, nós temos 2 estrofes. Essas 2 estrofes contêm versos. A primeira estrofe contém 2, 4, 6, 7 versos. E a segunda estrofe contém 6 versos, ok? Então nós vamos falar lá sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são importantes elementos na expressividade em textos de caráter poético, sim. Assim, em A Voz Subterrânea é correto afirmar que... Então eu tenho aqui essas questões. Somente uma delas está correta. Letra A. Os pontos de exclamação nos versos 6 e 9 têm a mesma finalidade, a saber, rechachar a incredulidade do autor frente aos eventos apresentados. Letra B. Os 2 pontos usados no verso 10 servem para introduzir uma elucidação sobre a afirmação feita antes desse sinal, no mesmo verso. Letra C. O travessão do verso 12 introduz um diálogo metafórico, por isso pode também ser entendido como um elemento de realce. Letra D. As reticências do verso 13 pervertem um momento de maior tensão do texto, criando um paradoxo entre as 2 orações do mesmo verso. E letra E. A vírgula do verso 6 possibilita a ordem indireta da oração adjetiva do verso 7, pois introduz uma explicação quando uma restrição era esperada. Então vamos colocar lá o texto, né, para nós podermos discutir aqui sobre as respostas. Então eu vou falar para vocês que a alternativa B é a alternativa correta, tá? Nós vamos ver por quê. No verso 10, observem aqui o verso 10, estão observando? No verso 10, o lírico diz que a luz forte das lanternas não ofuscou os homens. No verso 11, ele apresenta o porquê disso, né? Então, esses homens, eles estavam cegos. Na letra A, apenas o último ponto de exclamação tem a finalidade apresentada. Agora, se vocês observarem no verso 13, né, apresentado no verso 13, a C, o travesseiro introduz uma explicação, que na D. Então, as reticências não pervertem o sentido, tampouco criam um paradoxo, pois um cego pode cantar. Agora, na E, a vírgula do verso 6 não apresenta a ordem direta da oração adjetiva do verso 7, porque introduz uma explicação, certo? Então, essa seria a resposta correspondente aqui aos versos. Então, eu achei melhor deixar nos versos para que vocês pudessem me acompanhar.
tá? O próximo diz assim: renúncia. Chora de manso e no íntimo procura curtir sem queixa o mal que te crucia. O mundo é sem piedade e até riria da tua inconsolável amargura. Se a dor enobrece e é grande e é pura, aprende a amá-la, que a amarás um dia. Então ela será tua alegria, e será ela só tua ventura. A vida é vã como a sombra que passa, sofre sereno e de alma sobranceira, sem um grito sequer tua desgraça, encerra em ti tua tristeza inteira, e pede humildemente a Deus que a faça tua doce e constante companheira. Manuel Bandeira. Lindo, né? Agora vamos ver o que diz aqui. A pontuação contribui para a produção dos efeitos no sentido do texto. Sobre esse assunto, marque a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta, levando-se em consideração as regras de pontuação previstas. Então vamos ver lá. Previstas na norma gramatical. Então nós temos, no trecho, e pede humildemente a Deus que a faça, admite-se-ia o uso da vírgula para intercalar o termo humildemente. Sim, nós sabemos que a vírgula ela é usada para isso, para intercalar as palavras. Humildemente daria certinho para ele estar lá intercalando, né? O ponto em versos como só a dor enobrece e é grande e é pura, encerra ideias categóricas para as quais não se prevêem contra-argumentações. Está correto ou incorreto? Ele está correto, porque ela deixa bem claro isso, que não tem como apresentar uma contra-argumentação. É essa apenas que existe. Letra C. Do ponto de vista pragmático, né, o sinal 2 pontos no segundo verso serve para expressar uma explicação. Então, nós observamos, sim, quando nós trabalhamos os 2 pontos, ele também serve para apresentar uma explicação diante do contexto. Nessa situação, ele sim apresentou essa explicação. Letra D. As reticências ao longo do texto criam uma atmosfera intimista, sugestiva e de convite à reflexão. Sim, ele é como se estivesse pedindo para parar e pensar sobre o que está sendo apresentado. E letra E. No verso, a vida é vã como a sombra que passa, poder-se-ia inserir uma vírgula após a palavra vida, sem prejuízo sintático e semântico no texto. Aqui, em hipótese alguma, vocês poderiam colocar essa vírgula. Por que vocês não poderiam colocar? Porque a vírgula ela não pode separar o sujeito do predicado, né? Nunca pense trabalhando a vírgula separando o sujeito do predicado, tá? Essa não é a função da vírgula. Então, ela jamais poderia ser usada aqui, tudo bem? No terceiro, LJC. 5, acho que é 5 que tem aqui, né? 5 tiros é brincando de pegador, é o poema pensou que hoje, cedinho. Freire M. Coelho. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini-conto, as reticências foram utilizadas para utilizar o quê? Para utilizar uma informação implícita, né? Uma informação que não aparece no texto. Então, 5 tiros é brincando de pegador, é o PM pensou que, né? Então ele deixou aqui uma informação implícita, não está clara no texto, porque quando nós falamos de mini conto, nós falamos de o leitor trabalhar junto com o escritor, não é mesmo? Então eu deixo para o meu leitor para ele refletir sobre os acontecimentos que estarão surgindo naquele mini conto. E ele não deixou de fazer isso, ele deu uma informação implícita. A pessoa vai parar para refletir sobre isso. Depois nós temos o você aprendeu.
No Você Aprendeu, nós temos aqui a definição de pontuação e a crônica crítica. Quando falamos de pontuação, nós temos as regras gerais e os sinais de pontuação, certo? Então, nós temos aqui a pontuação, compreende um recurso utilizado na língua escrita, capaz de ordenar as relações entre os elementos constantes em uma frase, entre as partes do discurso e ainda as pausas. Então, como eu já falei sempre para vocês, a sua resposta não é para estar de acordo com as mesmas palavras que aqui estão, né? Vocês têm que chegar, é claro, responder a essa questão dando esse significado de resposta, mas não as mesmas palavras, tá? Então, a crônica crítica, o que ela é? É um gênero textual e ela tem algumas características. Então, a gente vai colocar V ou F para os sinais de pontuação. Ah, tá, aqui ele não falou, ele só falou da crônica, ele só falou que é o gênero textual e tem as suas principais características. Então, agora, primeiro a gente vai falar sobre aqui os sinais de pontuação. Então, primeiro, a vírgula separa o vocativo e o nome no lugar das datas? Sim, verdadeiro. A vírgula também indica o deslocamento do adjunto adverbial? Verdadeiro. A vírgula separa o sujeito e o predicado em hipótese alguma, né? Como nós vimos na questão anterior, na atividade que nós corrigimos. Vírgula não separa o sujeito e o predicado, ele jamais pode ser separado desta forma. O ponto de interrogação sinaliza uma pergunta indireta? Não, é o contrário, né? O ponto de sinalização, ele sinaliza, o ponto de interrogação, ele sinaliza uma pergunta direta e não indireta. O ponto e vírgula indica uma pausa menor que a da vírgula? Não, isso é falso. O ponto e vírgula pode até indicar a introdução de uma fala, não é mesmo? Junto com o travessão, jamais aqui uma pausa. Os dois pontos sinalizam a fala de um personagem? Sim. As aspas destacam uma citação textual? Com certeza. Assinale entre as opções a seguir somente aquelas que correspondem à crônica crítica. Agora vamos lá. Tem como marca textual a argumentação e a persuasão? Sim, é porque eu vou argumentar e vou tentar convencer o meu leitor do meu ponto de vista. Por isso, né, que eu falo que é uma crônica crítica. Eu tenho que mostrar para ele, levá-lo àquela crítica, convencê-lo àquilo. Apresenta geralmente uma linguagem simples e direta? Sim. Porque se a minha intenção é uma crítica, é levar o meu leitor a pensar e a persuadi-lo, né, no seu ponto de vista, então ela tem que ser simples e direta. São textos comumente mais longos que o conto? Não, não são textos mais longos que o conto. Apresenta temas cotidianos e controversos ligados à contemporaneidade? Sim. Né? Porque já que eu vou falar de uma crítica, eu vou criticar, então eu tenho que falar dos temas cotidianos e controversos a isso. Leva uma reflexão crítica e pode apresentar humor e ironia? Sim. Né? Então eu posso levar o meu leitor a pensar, a refletir sobre o assunto, tanto trabalhando o humor como uma forma irônica também. Permite a junção de estilo jornalístico com estilo literário? Sim, com certeza, né? Porque quando eu for colocar os meus argumentos, levar a pessoa a refletir, então eu tenho que usar termos para que ela pare para pensar. E nisso eu falo do estilo jornalístico e o estilo literário, certo? Então nós finalizamos aqui, agora o para finalizar. Leia mais uma crônica para responder. Deixa eu ver aqui, só voltar aqui. Para responder às atividades de revisão. Olha, de novo, essa letra está minúscula. Puxa vida. Mas eu vou tentar ler para vocês, tá? Espero que eu consiga. Felicidade sem ilha deserta. Eu estava num bar, sozinha. Uma garota se aproximou. Estava num bar sozinho. Uma garota se aproximou, cheia de patrocínios na camiseta, e me deu o convite para uma festa, dizendo: cara, essa balada vai mudar a sua vida. Pensei um pouco com meus botões e respondi: então eu não vou. Não quero que a minha vida mude. Ela não entendeu. Achou que eu estava tirando
sarro da cara dela e saiu distribuindo seus convites festivos revolucionários entre as outras mesas. Se ela quisesse ouvir, eu diria que estou feliz com a minha vida. Namoro a garota que eu amo, trabalho com o que mais gosto, moro numa casa com churrasqueira e não tenho nenhuma doença. Claro, nem tudo é maravilhoso. Mas somando as minhas angústias com as minhas conquistas, minhas topadas de dedinho do pé no batente da porta, isso é horrível, com meus primeiros goles de chope gelado, minhas horas no trânsito com minhas horas na praia, e tirando a média, acho que sou feliz. Não sou bobo de achar que é mérito só meu a minha felicidade. Tive tudo a meu favor, pais maravilhosos, comida boa, escola liberal, livrinhos, filminhos e disquinhos coloridos. A bola oficial de cada Copa, desculpa, tá difícil. E quando mesmo com tudo isso percebi que não estava contente, meus pais me levaram a uma psicóloga para me ajudar com as minhas angústias. A felicidade é uma conquista difícil, mas não impossível, nem tão distante da nossa realidade. O pensamento que deu origem à frase da garota me pareceu ser o seguinte: a felicidade é o oposto do que vivemos. Isso se expressa bem naquela ideia de que lemos do cara que ganha na loteria, larga tudo e vai para uma ilha deserta ser feliz. Que horror! Se para ser feliz é preciso largar tudo, então nada do que fazemos é legal? Será que nossas vidas são mesmo esse desastre? Acho que não. Claro, acho que nem todo mundo é feliz, mas não acho que para eles teriam que largar tudo e mudar completamente. Acho que a felicidade está muito mais em conseguirmos ser felizes do jeito que somos do que em mudar o nosso jeito. Não estou dizendo contente-se com um prato de feijão com farinha por dia. Pobre criatura, não reclame e tente ser feliz. Acho que a gente tem que ter uma busca de mão dupla, ao mesmo tempo em que tentamos mudar o que achamos estar errado em nós e no mundo. Temos que tentar nos adequar a quem somos e ao que temos. Só seremos felizes se estivermos contentes. Parece uma frase idiota, mas é. Você já parou para pensar na palavra contente? Vem do verbo conter. Seremos felizes se nossa realidade for capaz de conter os nossos desejos, se nossos anseios forem muito maiores que nossas possibilidades. Estamos fritos. Não podemos entrar nessa de filminho bobo de Hollywood, em que basta querer muito que nossos sonhos se realizam. Mentira! Sermos milionários 10 centímetros mais altos ou viver sem termos que trabalhar não está ao nosso alcance. Ser feliz sim, está. Antônio Prata. Estive pensando. Desculpa a leitura, gente, mas está muito pequenininha essa letra. Na crônica Felicidade sem Ilha Deserta, do cronista, faz uma reflexão a respeito do que as pessoas precisam para serem felizes, em razão de um acontecimento, para ele, provocador. O que levou o narrador a fazer essa reflexão? Bom, foi logo lá no início do texto que nós vimos a promessa lá da moça, né, no bar, de que a festa mudaria toda a vida dele. Como o eu do cronista inicia a argumentação a fim de refletir sobre o que é preciso para que as pessoas sejam felizes? Bom, ele dá início a essa reflexão falando das próprias experiências, né? Comentando a respeito de como vive e o que faz, e afirmando que é feliz com a sua vida, apesar de não ser tudo maravilhoso. No penúltimo parágrafo, o narrador declara: acho que a felicidade está muito mais em conseguirmos ser felizes do jeito que somos do que em mudar o nosso jeito. Explique com suas palavras o que ele quis dizer. Então, para o narrador, não há necessidade de mudar o estilo de vida e comportamento, os valores, entre outros elementos, para ser feliz. Na verdade, o que precisa ser feito é que cada pessoa aprenda a ser feliz exatamente do jeito que é,
Isso não significa ficar acomodado, mas sim além de tentar mudar o que está errado consigo mesmo no mundo, tentar se adaptar a quem de fato somos e ao que temos. Releia esses trechos retirados da tônica Felicidade sem Ilha Deserta e classifique as orações subordinadas destacadas. Então vamos ver. Não quero que a minha vida mude. Então, primeira coisa, qual é a oração subordinada destacada? Que a minha vida mude. Eu vou observar. Essa minha oração, ela foi iniciada com o que? Lembra do que e do se? Sempre quando eu trabalho lá com a conjunção ou conectivo que e se, eu falo de uma oração subordinada substantiva. Então, eu vou analisar diante disso. Não quero o que? Que a minha vida mude. Então, está diretamente ligado ao verbo. Esse verbo, quando eu trabalho diretamente ligado ao verbo, eu falo em objeto direto e objeto indireto. Aqui eu posso observar que eu tenho um objeto direto. Por que objeto direto? Porque eu não tenho preposição. Então, eu falo que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque é objeto direto. Se ela quisesse ouvir, eu diria que estou feliz com a minha vida. Então, aqui nós temos a primeira uma oração subordinada adverbial condicional. Por quê? Porque ela está indicando uma condição. E uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que objetiva direta? Primeiro, porque substantiva. Observe lá o que, né? Então, a conjunção que está sendo iniciada lá é o que? Lembra que e se? Que e se, eu estou trabalhando com oração substantiva. Então, eu iniciei com o que? E vou observar o que ela me transmite. Diria que estou. Então, que estou feliz com a minha vida está diretamente ligado ao verbo. Se está diretamente ligado ao verbo, eu falo que eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva. E nessa oração é objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque após o verbo eu não tenho preposição. O pensamento que deu origem à frase da garota me parece ser o seguinte. Então, eu vou observar lá. O pensamento que deu origem à frase. Eu posso observar que ela está se referindo apenas àquele pensamento. Então, eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Não é qualquer pensamento, é somente aquele que deu origem à frase da garota. Meus pais me levaram a uma psicóloga para me ajudar com as minhas angústias. Então, eu tenho uma oração que subordinada, adverbial, porque você pode observar que tem a função de advérbio, adverbial final, porque indica uma finalidade. Releia o período a seguir, retirado da crônica Felicidade sem Ilha, e faça o que se pede. Ela não entendeu, achou que eu estava tirando sarro da cara dela e saiu distribuindo seus convites festivo-revolucionários entre as outras mesas. Quantas orações há nesse período? Então, para eu ver quantas orações, eu tenho que observar quantos verbos eu tenho. Eu tenho 4 verbos. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. Como se classifica a oração ela não entendeu? Então, você pode observar que essa oração ela não entendeu, não depende da outra oração para transmitir, né, um sentido. Ela por si só transmitiu um sentido. Então, eu falo que é uma oração coordenada assindética. Coordenada por quê? Porque não dependeu de outra oração para transmitir um sentido. E a assindética porque ela não foi iniciada por uma preposição, por uma conjunção. No trecho, achou que eu estava tirando sarro da cara dela, há quantas orações? Separe e classifique. Bom, de novo, para eu saber quantas orações, eu tenho que encontrar os meus verbos, certo? Então, lá no trecho, lá tem, achou que eu estava tirando sarro da cara dela. Quais são os verbos que eu tenho aqui? Achando os verbos, eu acho as orações. Então, eu tenho quantos? 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações, certo? Então, achou, que está na oração principal, né? Achou o primeiro verbo, que eu estava tirando sarro da cara dela. Que é uma oração subordinada. Subordinada o quê? Objetiva direta, porque está diretamente ligada ao verbo. Na letra D, ela pode ser classificada a oração e saiu distribuindo seus convites
festivo revolucionários entre as outras mesas. Qual oração que ela está ligada? Bom, ela trata-se de uma oração coordenada sindética aditiva. E ela está ligada à oração assindética, ou seja, a primeira oração, ela não entendeu, certo? Na sexta questão, vocês têm assim: leia esses excertos também retirados da crônica e justifique o emprego dos dois sinais de pontuação, destacados, indicados entre parênteses. Pensei um pouco com meus botões e respondi: então eu não vou. Dois pontos e aspas simples. Então, os dois pontos introduzem uma fala. As aspas simples indicam o discurso direto, ou seja, a fala do personagem. Que horror! Ponto de exclamação. Indica o quê? Um espanto. E será que nossas vidas são mesmo esse desastre? Ponto de interrogação. Nós estamos falando de uma pergunta direta, certo? Finalizando aqui essas correções, nós temos a autoavaliação. Vocês vão começar com a autoavaliação da tipologia textual, certo? Iniciam lá a autoavaliação de tipologia textual, verifiquem como que é. Na próxima aula, eu estarei falando um pouquinho com vocês sobre essa autoavaliação que vocês já conhecem. Tudo bem? Até a nossa próxima aula.